Seja bem-vindo ao Santiagnus. Hoje, vamos mergulhar numa realidade que desafia a nossa fé, mas também a fortalece de maneira extraordinária. Imagine viver em meio a escombros, sob o ruído constante da guerra, com o medo como companheiro diário e a escassez de tudo. Agora, imagine que, nesse cenário de desolação profunda, uma luz se acende, um sinal inequívoco de que a esperança não morreu. É o que aconteceu em Gaza, um testemunho poderoso da igreja que não abandona seus filhos, mesmo nos lugares mais sombrios e perigosos da terra. Prepare-se para ser tocado e provocado por esta história de fé inabalável e resiliência cristã. Gaza, uma palavra que evoca imagens de destruição, sofrimento e um conflito que parece não ter fim. Há meses, essa faixa de terra, já tão castigada pela história, vive sob um cerco implacável. Milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, presas num ciclo de violência, fome e desespero. Hospitais destruídos, casas em ruínas, vidas ceifadas. É um cenário que nos entristece, nos choca e nos faz questionar: onde está Deus em meio a tanta dor? É precisamente nesse cenário de absoluta desesperança humana que a presença da igreja se torna um grito, um farol, uma mão estendida. Foi nesse contexto que algo extraordinário aconteceu. O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, e o patriarca greco-ortodoxo Teófilo III empreenderam uma nova e corajosa visita pastoral a Gaza. Pense bem na audácia desse gesto. Entrar em uma zona de guerra ativa, ignorando os perigos, para estar com sua gente. Não é uma visita diplomática, não é uma conferência. É uma visita de pastores ao seu rebanho, de pais aos seus filhos mais necessitados. Um ato de amor radical, de pura caridade cristã. Ao chegarem, o que encontraram? Não eram multidões em festa. Eram as poucas centenas de cristãos que ainda resistem em Gaza, concentrados principalmente em torno da Paróquia da Sagrada Família, a única paróquia latina da cidade. Uma comunidade pequena, mas de fé gigante. Eles se reuniram com o clero, com as comunidades religiosas, com as famílias cristãs. Ouviram histórias de perdas, de traumas, de milagres de sobrevivência. E, acima de tudo, rezaram. A alegria estampada nos rostos dos fiéis, mesmo em meio à dor, era palpável. Uma alegria que não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus entre eles, manifestada através de seus pastores. Essa visita vai muito além de um simples gesto de solidariedade. Ela é um sermão vivo, uma homilia encarnada. O que ela nos ensina? Primeiramente, nos mostra a essência da igreja. A igreja não é um prédio, não é uma instituição distante. A igreja é o corpo de Cristo, vivo e atuante, que se move para onde a dor é mais aguda, para onde a necessidade é mais urgente. Ela se faz presente, ela toca, ela consola. Como o Papa Leão XIV, em diversos momentos, nos lembra, a igreja é um hospital de campanha, sempre à beira do fronte, cuidando dos feridos. Em segundo lugar, é um testemunho poderoso da fé que persevera. Pense naqueles cristãos de Gaza. Eles poderiam ter fugido, poderiam ter abandonado sua terra, sua fé, tomados pelo desespero. Mas não o fizeram. Eles escolheram permanecer, rezar e testemunhar. Que lição para nós, que muitas vezes nos queixamos de pequenas dificuldades, enquanto irmãos nossos enfrentam a aniquilação. Eles são a prova viva de que a fé não é um refúgio da realidade, mas uma força que nos capacita a enfrentar a realidade mais brutal com esperança. São as bem-aventuranças vividas em sua forma mais crua e bela. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4. E tem mais. A presença conjunta dos patriarcas latino e greco-ortodoxo é um poderoso sinal de unidade cristã.
Em um mundo fragmentado por conflitos e divisões, a imagem desses dois líderes, de diferentes tradições cristãs, ombro a ombro, em um local de guerra, é um testemunho eloquente. Diante do sofrimento, as divisões secundárias se dissolvem. O que importa é a identidade comum em Cristo, a missão compartilhada de amar e servir. É um exemplo prático de ecumenismo, não nas palavras, mas nos atos, que ressoa profundamente para católicos e evangélicos brasileiros. Não é a hora de apontar diferenças, mas de unir forças em oração e solidariedade. A Terra Santa não é apenas um livro de história. É um local vivo onde a fé é testada diariamente, onde o cristianismo tem suas raízes mais profundas. E essa comunidade de Gaza, apesar de tudo, continua sendo um ponto de luz, uma chama que insiste em não se apagar. Eles nos lembram que Deus não abandonou seu povo. Ele está lá, nos escombros, nas lágrimas, nas orações silenciosas. Ele está lá, através da coragem de seus pastores e da fidelidade de seus filhos. E o que tudo isso significa para nós aqui no Brasil, tão distantes geograficamente, mas tão próximos em fé? Significa que nossa oração tem poder. Significa que nossa solidariedade é essencial. Não podemos ficar indiferentes ao sofrimento de nossos irmãos. Precisamos orar por Gaza, orar pela paz na Terra Santa, orar pelos cristãos que lá vivem e testemunham. Precisamos também olhar para a nossa própria fé. Somos tão firmes quanto eles diante de nossas próprias provações, por menores que sejam em comparação? Essa história nos convida a um exame de consciência, a uma renovação de nosso compromisso com Cristo e com o próximo, especialmente o que mais sofre. Que a coragem desses patriarcas e a fé inabalável dos cristãos de Gaza nos inspirem. Que nos lembrem que, mesmo nas maiores escuridões, a luz de Cristo brilha, e a Igreja, como sua noiva, permanece fiel e presente. A esperança rebrota onde menos se espera, e é alimentada pelo amor e pela presença de Deus entre os homens. Que possamos ser, cada um de nós, um pouco dessa luz e dessa esperança para o mundo ao nosso redor. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda o Santi Agnus a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, com seu grupo de oração, com seus amigos. E se ainda não é inscrito no Santi Agnus, clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima. Deus abençoe.